Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Rui Pereira e vou começar exatamente onde ficou nesta última resposta. Portanto, não tem ideia se este parecer que lhe foi pedido pelo o Sr. Major João Bengalinha, o capitão, se foi pedido em nome próprio ou se foi pedido em nome da instituição a que pertencia. Admito que tenha sido pedido em nome da instituição, mas não tenho isso claro. Quer dizer, a única coisa que posso garantir é que foi pedido pelo capitão, que me telefonou e que foi ele que colocou a questão exata. Não falei com mais ninguém a propósito da matéria. Não falou com mais ninguém, nem teve nunca a sensação de que era um pedido oficial. Era um pedido, daí, se calhar, penso eu, deduzo eu, corrigir-me-á se não for assim, a razão de ser da característica de pro bono do próprio parecer. Bem, eu poderia fazer um parecer pro bono para o Estado português. Também já fiz algumas coisas pro bono em relação ao Estado português. Mas, na realidade, fiquei com a sensação de que era um parecer informal, porque senão seria feito oficialmente, pela via oficial. Muito obrigado. Este parecer nunca se centrou, e estou a fazer uma afirmação em tom de pergunta, se me permite a expressão, na questão central de Tancos. Isto é, o escopo do parecer não tem a ver com a questão de Tancos, mas tem a ver única e exclusivamente com discernir o limite das competências entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar. Sr. Deputado, se me permite, aliás, a correção nem tem a ver com as competências da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária. Há aqui uma certa confusão a esse respeito, se me permitem a pretensão. Uma coisa é a proibição de conexão de processos, que é clara e indiscutível. Se fosse matéria de uma pergunta num exame de direito, eu considerava errada uma resposta diferente. É tão clara a resposta do Código de Justiça Militar que, francamente falando, não há duas interpretações. O Código de Justiça Militar, numa norma que é assumida como norma especial, diz que não pode haver conexão entre processos por crimes estritamente militares e por crimes comuns. Não há dúvida sobre a aplicabilidade desta norma. Questão diferente é a questão da competência das polícias. E a esse propósito tenho ouvido dizer muita coisa equivocada, a começar pelo seguinte. Na ordem jurídica portuguesa e de acordo com a Lei de Organização da Investigação Criminal, há só uma polícia com competência reservada. Se me permitem o pretenciosismo, a última versão da LOIC foi feita, enfim, em grande parte pelo meu punho. E a Polícia Judiciária é, na LOIC, o único órgão de polícia criminal que, na realidade, tem competência reservada. E desde 2008 tem duas espécies de competência reservada. Tem uma competência reservada estrita, indelegável, e uma competência reservada relativa, isto é um pouco inspirado nas competências de Vossas Excelências em matéria legislativa, em que o Ministério Público pode atribuir a investigação a outro órgão de polícia criminal. Como sabem ainda, na LOIC há competências reservadas, específicas e genéricas. Ora bem, o que se passa? Passa-se que a Polícia Judiciária Militar, de acordo com o próprio Código de Justiça Militar, tem competências específicas para investigar os crimes previstos no Código de Justiça Militar. E o Código de Justiça Militar diz que a lei orgânica da Polícia Judiciária Militar pode prever competências reservadas, mas não prevê. A lei orgânica da Polícia Judiciária limita-se a estabelecer quem dentro da Polícia Judiciária Militar tem competências para a investigação. Ou seja, a questão com grande confusão é tratada sistematicamente como sendo de decorrência da conexão ou não conexão de processos, não pode ser posta juridicamente nesses termos. Dito de outra forma, o Ministério Público pode atribuir a competência para investigar um crime estritamente militar a outro órgão de polícia criminal com competência genérica. Os processos é que não podem ser conexionados em nenhuma fase do processo. E, portanto, foi esse entendimento que agora aqui, desta forma, enfim, permita-me, cabal, demonstrou que quis expressar no parecer que lhe foi pedido? Não, porque essa questão não foi posta. Na realidade, a única questão que me foi posta foi sobre conexão. É evidente que quando agora houve uma tentativa de associação à questão da competência das polícias, vi com toda a atenção qual era a competência.
E também pensei no caso de Tancos, como é óbvio. Mas a pergunta que foi formulada na altura, e a que eu respondo nos exatos termos, porque, como Vossas Excelências notaram, na realidade o parecer começa por formular a pergunta nos exatos termos em que foi posta, é só sobre conexão por processos entre crimes estritamente militares e crimes comuns. Mais nenhuma. Muito obrigado. E então significa que a questão da conexão, no seu entendimento, é uma questão absolutamente resolvida, objetiva, Isso sim. mas a questão da competência, na qual se baseou, de alguma forma, parte do despacho da Sra. Procuradora, visa uma lógica completamente diferente e essa sim já terá cobertura legal no seu entendimento. Estou a perguntar. Na minha perspectiva, o Procurador-Geral da República pode atribuir a um órgão de polícia criminal com competência genérica competência para investigar um crime estritamente militar. Não é um problema militar, não é um problema de conexão. Essa questão é completamente estranha ao conteúdo, sentido e objetivo do parecer que eu dei. De qualquer maneira, devo dizer que, para além do plano estritamente jurídico, há um plano que é de política criminal. E eu não me estou a meter nele. Em relação à política criminal, a questão, como Vossas Excelências sabem, é uma questão complicada. Porque o grande drama da LOIC é que a LOIC, com exceção das competências reservadas absolutas, prevê situações em que há competências cumulativas, concorrenciais dos vários órgãos de polícia criminal. Isso gera, com muita frequência, conflitos que se somam a outra questão, que é uma questão metodologicamente inultrapassável, que é dever ser atribuída a competência a um órgão de polícia criminal para a investigação no início do inquérito e só ser fixado objeto, paradoxalmente, no fim do inquérito. Portanto, tudo isso gera vários problemas que só se resolvem, mas isso é já uma opinião que se situa numa esfera diferente que eu estou a exprimir, com a atribuição de mais poder ao Ministério Público, de maior participação efetiva no inquérito, para realmente criar um clima cooperativo, digamos assim, entre os órgãos de polícia criminal. Muito obrigado, Sr. Professor. Então isso significa que, quando deu o parecer, de uma forma muito concreta, abstraiu-se dos factos que lhe deram origem, ou seja, nunca estava a falar de Tancos, estava-se a pronunciar, mais uma vez repito, em abstrato, sobre aquela matéria jurídica. Pois, Sr. Deputado, é como digo, a questão exata como foi colocada foi: é possível haver conexão entre processos por crimes estritamente militares e por crimes comuns? E a resposta foi não. E, portanto, o parecer, como é de boa prática, para não haver equívocos sobre a contextualização, começa por referir a pergunta, por citar exatamente a pergunta. E, portanto, limitou-se nestas, se me permite, nestas linhas vermelhas, nestas fronteiras que estão definidas na própria pergunta e temos então uma situação que é paradoxal, eu quase que diria, usando uma terminologia jurídico-penal, quase que uma atitude prétera intencional da Polícia Judiciária Militar, porque aquilo que nós ouvimos aqui é que foi baseando-se em conclusões eventualmente desviadas do parecer do Sr. Professor que se justificou a investigação paralela. Bom, Sr. Deputado, se sou eu parecer, há de reparar que o parecer não tem muitas leituras para além da letra. É um parecer muito claro. Teve essa, foi aqui afirmado, Sr. Professor. Sim, mas a leitura, eu sou partidário do objetivismo, na interpretação de leis e de pareceres. Já participei em algumas reformas, mas não sou adepto do subjetivismo. Acho que há mens legis e não mens legislatórias. E, portanto, o parecer é claríssimo nos seus termos objetivos. O parecer nunca fala de nenhum processo concreto. E, aliás, devo dizer o seguinte: é óbvio que para o parecer falar em qualquer processo concreto, a pergunta não podia ter sido formulada assim, nem desta maneira informal. Eu poderia ter feito um parecer qualquer no exercício da minha liberdade profissional sobre Tancos ou sobre outro assunto qualquer. Não teria nenhum problema. Nem ninguém poderia criticar por isso. Comecei por fazer logo a intervenção nesse sentido. Para ser franco, faço pareceres jurídicos sobre as questões que acho que têm merecimento. E, portanto, ninguém me pode criticar por isso, como é óbvio. Nem tenho respostas no plano político a dar a ninguém neste momento. Agora, não o fiz porque não foi pedido. A questão estrita que me foi colocada não é sobre competência de órgãos de polícia criminal, nem sobre o conteúdo de algum processo. Aliás, não poderia ter sido nestes termos. Tanto mais, suponho eu, que nessa altura o processo estava em segredo de justiça. Recordemos a fita do tempo. Eu creio que o furto de Tancos terá sido em junho ou julho e este parecer foi-me pedido no início de agosto de 2017. Vai fazer 2 anos. Muito
Muito obrigado, Sr. Professor. Nunca teve outro contacto ulterior com outra pessoa que não fosse o Sr. Capitão Bengalinha? Nenhum. E quando soube que, ou, eventualmente, quando é que soube que esse seu parecer tinha alicerçado juridicamente uma investigação paralela? Bem, eu nunca soube, nem hoje sei se alicerçou uma investigação paralela. Foi dito aqui nesta comissão por mais do que um depoente. Não sei se alicerçou. Não há nenhuma razão para isso, nem sequer cronológica, como eu procurei explicar há um bocadinho. Nem sequer cronológica. Agora, tomei conhecimento do caso pelos jornais. Nunca nenhuma entidade, se é isso que me é questionado, eu posso responder muito diretamente. Nunca o diretor da Polícia Judiciária Militar ou qualquer outro, que eu não conheço, que nunca vi na vida, posso ter visto sem perceber, em alguma cerimónia pública, mas nunca nenhum falou comigo. Nunca falou também com alguém do gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria, nomeadamente sobre o parecer que deu? Nunca. A única pessoa que conheço na altura do gabinete do Sr. Ministro é o Sr. Ministro e eu ter cumprimentado numa conferência no ISCSP. E não conheço mais sítio nenhum. Não. E a mesma pergunta em relação ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro-Ministro conhece, evidentemente. Não, mas sobre esta matéria se falou... Não, nem sobre essa, nem sobre nenhuma. Nem nunca ninguém o questionou sobre esse parecer? Portanto, só falou com o parecer por quem lhe pediu, que foi o capitão e Bengalinha. Nunca falou com mais ninguém, nunca mais... Mais ninguém. Deu depois... Mais ninguém. O parecer fez o seu caminho e só aqui na Comissão de Inquérito é que soube, quer pelo depoimento do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, quer por responsáveis da PJ Militar, que foi encorajados, fortalecidos, confortados pelo seu parecer, que se desenrolou uma investigação paralela àquela que tinha sido terminada pela Sra. Procuradora-Geral da República. Eu creio, para ser franco, que antes do depoimento dele já tinha havido uma notícia na comunicação social a referir o parecer. Há algum tempo antes, se não estou em erro. Mas nunca tive conhecimento disso por nenhuma entidade da Polícia Judiciária Militar, ou do Ministério da Defesa, ou do Gabinete do Primeiro-Ministro, ou outras quaisquer. Não tenho, atualmente, nenhuma atividade política direta ou indireta, nem contactos dessa natureza com ninguém. Não é que considero que isso causa doença ou assim, mas não tenho. É uma descrição factual. Do ponto de vista, enquanto professor de Direito e quanto autor desse parecer, considera que é um abuso sem qualquer correspondência verbal com aquilo que está no parecer, o facto de se ter desencadeado essa investigação paralela? Considero que não tem cabimento, à luz do parecer, dizer qual é o órgão de polícia criminal para investigar, seja crime for, ou para iniciar ou deixar de iniciar um processo, ou uma investigação. Não tem nenhum sentido. O parecer é... Eu não percebi, peço desculpa, iniciar ou deixar de para iniciar ou deixar de iniciar uma investigação ou um processo. Porque o parecer é sobre uma questão absolutamente abstrata, que é a conexão de processos. É óbvio, é uma questão de lógica e de bom senso, que quando se fala na possibilidade ou impossibilidade de conexão de processos, é processos existentes. Portanto, não é investigações do futuro ou processos a desencadear sequer, não é? E, portanto, essa investigação paralela não tem, no seu entendimento, estou a perguntar neste momento, nem à luz do parecer que se debruçou objetivamente sobre outra matéria, nem à luz da sua experiência enquanto professor de Direito e já agora enquanto ator político com grandes responsabilidades que já teve, ex-ator político com grandes responsabilidades que já teve, não tem qualquer sustento legal. Em relação à dita investigação paralela, chamo a atenção para o seguinte. Senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, eu não tenho conhecimento da investigação paralela por algo que não seja a comunicação social. Mas nenhum. Não sei mais uma linha sobre a matéria que não seja através da comunicação social. Não tenho fontes privilegiadas, não falei com ninguém. E, portanto, o próprio termo investigação paralela, para mim, quer dizer uma referência a notícias esparsas que saíram na comunicação. Em relação à dita investigação paralela, se ela significa, como eu julgo compreender, uma ação encoberta ou uma pertença à ação encoberta, há mais uma coisa que é óbvia e que Vossas Excelências também sabem muito bem. É que em Portugal só podem ser desenvolvidas ações encobertas pelas Polícia Judiciária, por agentes da Polícia Judiciária que se podem prevalecer de identidade falsa, enfim, formalmente verdadeira, ou por pessoas controladas por agentes da Polícia Judiciária, melhor, por inspectores da Polícia Judiciária. Nenhum outro órgão de polícia criminal
pode sequer desenvolver ações encobertas. Isso é uma situação completamente clara. Portanto, nunca um parecer que tivesse o meu nome ou a minha sigla por baixo daria, como é óbvio, lugar nem nas linhas, nem nas entrelinhas, nem em nada, a uma ação encoberta desenvolvida por outro OPC. Não é bem uma ação encoberta, nem é questão do agente encoberto, é uma questão de uma investigação paralela à margem da investigação determinada pela senhora Procuradora, porque de facto a sua situação é, e permita-me que lhe diga isto, é um pouco, enfim, o Sr. Professor dirá o que é que sente, mas é um pouco constrangedor ter dado o parecer sobre uma determinada matéria e depois, publicamente, no espaço público e também numa Comissão Parlamentar de Inquérito, dizerem foi por causa daquilo que escreveu e disse o Sr. Professor Rui Pereira que nós desenvolvemos uma investigação à margem da investigação da Polícia Judiciária. E, portanto, houve um abuso das suas palavras e houve um aproveitamento do seu trabalho em relação a esta matéria para desencadear uma ação que é ilegal. É isto, não é? Sr. Deputado, eu atrevo-me a citar, embora já tenha passado a Páscoa, Pôncio Pilatos. Quod scripsi, scripsi. Eu não escrevi mais do que escrevi no parecer. E, portanto, tudo o que vá para além da letra do parecer, que é claríssima, porque o parecer até podia ser ambíguo e equívoco, não é. É sobre uma questão abstrata, sobre a possibilidade de conexão de processos, que é respondida em termos exatos à luz da teoria clássica da interpretação. Portanto, tudo o que vier para fora disso, seja em que sentido for, é especulativo e abusivo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.